Antes de começarmos e darmos início ao nosso sermão, gostaria de chamar as crianças aqui à frente. As crianças que cantaram muito bem hoje. Crianças, acho que vocês sabem que a gente falou na Escola Bíblica Dominical, né? O que vai acontecer daqui a 3 dias? Natal. E o que é o Natal? Nascimento de Jesus. Agora, eu sei que vocês já ouviram falar sobre o nascimento de Jesus, vocês sabem o que é o Natal, mas vocês já ouviram falar sobre o nascimento de João Batista? Alguns sim, alguns não. Então eu vou contar brevemente para vocês, tá? Porque hoje nós vamos pregar, o sermão vai ser no texto que é do pai de João Batista, cantando e adorando a Deus pelo nascimento do filho dele. João Batista, ele viria antes de Jesus para preparar os caminhos de Jesus. E um anjo também anunciou para o pai de João Batista que ele ia ter um filho. E o pai de João Batista não acreditou. Falou, não é possível, eu sou muito velhinho, minha esposa é muito velhinha, a gente não vai conseguir ter filhos. E por causa disso, o anjo falou para ele, porque você não acreditou na palavra de Deus, você vai ficar mudo, sem poder falar, até seu filho nascer. E aí Zacarias saiu assim, ó. E ele não conseguia falar nada. Por 9 meses ele ficou sem falar nada, até que o filho dele nasceu. E aí você sabe o que foi a primeira coisa que ele fez quando ele conseguiu falar? Alguém sabe? Ele louvou a Deus, ele cantou e ele adorou a Deus. E hoje no nosso sermão a gente vai ver o que ele cantou. O que era o que estava no cântico de Zacarias que ele cantou e como que ele adorou a Deus. Mas, da mesma forma que Zacarias fez, quando nós entendemos que Jesus é o maior presente que Deus poderia nos dar, e Ele já nos entregou isso, nós deveríamos ter uma vida de adoração a Deus. Tá bom? Então, sentem lá agora, e aí vocês vão conseguir agora saber sobre o que é o sermão e o que o tio aqui vai falar. Bom dia. Pelo menos o culto com crianças produz algumas gafes, né, para nós. Isso é bom. O bom é que vocês já estão acostumados com isso. O pior é quando ele faz isso na maior altura no meio do shopping. Parece que estamos raptando uma criança. Mas acontece. Meus irmãos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, abrirmos a palavra de Deus, estudarmos o que Deus, de fato, fala a nós. Hoje o nosso texto se encontra em Lucas, capítulo 1, dos versículos 67 a 80. Lucas 1, 67 a 80. Vocês já ouviram que eu falei às crianças, esse é o cântico de Zacarias, que ele entoa quando o filho dele nasce, João Batista. E ele então canta e ele adora a Deus, e o conteúdo desse cântico nós vamos olhar mais especificamente, detalhadamente, nesse momento. Como vocês bem sabem, daqui a 3 dias é o Natal, vamos comemorar dia 25 o Natal. Vocês já devem estar, durante esse tempo, espero que já tenham todos os presentes comprados. Eu não tenho. Ainda vou ter que comprá-los, mas essa é uma época do ano em que todo mundo fala e pensa em presentes. Você sai para qualquer lugar e está cheio, abarrotado de gente procurando presente. Você pega trânsito, você vai em qualquer loja, está cheio de pessoas procurando presentes, você está constantemente falando e perguntando e pensando até em presentes que você quer. E nós vamos ver no texto de hoje qual que é o maior presente
de todos, o presente que todos necessitamos. Eu queria contar para vocês, até vergonhosamente, eu finalmente cheguei numa fase da minha vida, eu vou fazer 34 anos agora em janeiro, e eu acho que eu cheguei numa fase de vida que eu sempre temi chegar. Eu sempre via, quando eu era mais novo, aqueles homens mais velhos que não tinham a mínima ideia de qual roupa eles tinham no armário e qual era a condição da roupa deles. E a mulher deles sempre tinha, não, benzinho, não põe essa roupa não dá para sair, pega aquela camisa, tem uma camisa melhor lá no seu armário. E a esposa sabe melhor do que o homem, do que o marido, o que ele tem no seu armário e como que ele deve se vestir. Eu estava na casa da minha mãe esses dias e ela virou para mim, pensando em presentes nessa época natalina: filho, você precisa de sapato? Eu não tinha a mínima ideia se eu precisava ou não de sapato. E como um bom homem, eu virei e falei: não, claro que não, estou bem com meus sapatos. E no canto do meu olho eu vi minha esposa assim, ó. E aí eu falei: nossa, eu cheguei nessa fase. E é tão interessante que eu não sabia que eu necessitava de sapato, mas se ela tivesse me perguntado qual moto que eu queria, eu ia saber a cor, o modelo, o ano, o preço e onde que ela tinha que ir comprar. Eu provavelmente nunca terei uma moto, mas eu sei exatamente qual moto que eu quero. Quão frequente é nós sabermos exatamente o que queremos, mas não necessariamente o que necessitamos. Hoje, aqui no Cântico de Zacarias, nós vamos ver o que Deus fala que toda a humanidade necessita. Vamos, sem mais delongas, vamos ao nosso texto, 1 Lucas capítulo 1, versículos 67 a 80. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço que o Senhor abra as nossas mentes, nos ajude, Pai, a entender a Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, que essa palavra transforme a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. É interessante vermos, já falamos sobre o contexto, já falei sobre o que será revelado no cântico de Zacarias, mas esse cântico é um cântico que ele é muito bem dividido. Ele tem uma estrutura muito bem definida. Nós vemos logo no primeiro versículo, no versículo 68, que Zacarias está de fato adorando a Deus. Bendito seja o Senhor. E ele começa o seu cântico adorando e louvando a Deus. Na verdade, esse bendito seja o Senhor remete aos hinos, aos salmos de adoração. É muito similar à estrutura aqui, e ao lembrarmos, e ao lermos aqui, deveríamos nos lembrar dos salmos de adoração também.
após a adoração dele, no versículo 68, ele então vai falar o porquê que ele está adorando a Deus. O que Deus fez? Ele demonstra isso nos versículos 69 a 75. O motivo da sua adoração, o que Deus fez. E então, no final, 76 ao versículo 80, ele vai nos falar como que Deus fez o que ele fez. Então, Zacarias adora a Deus, e aí ele vai mostrar o porquê que ele está adorando, e aí ele vai mostrar como que Deus realizou o que ele realizou. Então, começamos no versículo 68, bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Olha que interessante. Por quê? Por que ele é bendito? Por que deveríamos adorar a Deus? Porque ele visitou e ele redimiu o seu povo. E então, esse versículo vai estabelecer o tom do restante do cântico. Agora, Zacarias vai explicar como que Deus visitou e redimiu o seu povo. Ao lermos esse primeiro versículo, que Deus visitou, viu, esteve com e redimiu o seu povo, nós deveríamos nos lembrar do Êxodo, do chamado de Moisés, quando Deus chama Moisés e ele envia Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Na verdade, nós vamos ver ao longo do cântico que Zacarias vai usando outras imagens muito similares à linguagem e às imagens que nós vemos na libertação do povo da escravidão de Israel. Lá, quando Deus chama Moisés, ele diz: Moisés, eu desci, eu vi, eu visitei o meu povo, eu sei o que eles estão sofrendo e agora eu vou redimi-los, eu vou salvá-los. Então ele visita, assim como ele fez em Êxodo, ele redimiu o seu povo. Nós deveríamos ter em mente o livramento da escravidão no Egito. Zacarias está falando que da mesma forma que Deus executou isso lá no Êxodo, no Egito, agora ele já executou isso espiritualmente para todos que creem no seu Filho. E aí, então, ele vai falar o motivo, o que Deus fez que leva ele a adorar a Deus. Olha só os versículos 69 a 75. Ele vai falar que, no 69, que Deus suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Ele levantou da casa, da linhagem de Davi, um Salvador. Ele enviou um Salvador, como ele já havia prometido. Como todos os seus profetas e todos o seu povo já estava aguardando por esse Salvador, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. E aí ele ele fez isso no 71 para nos libertar dos nossos inimigos. E por que nós deveríamos estar libertados dos nossos inimigos? Olha só, para que o adorássemos sem temor. Para que o adorássemos sem temor. Da mesma forma que nós vemos lá no livramento do povo no Egito, quando Moisés chega a Faraó e fala a Faraó, Deus visitou o seu povo, Deus viu o sofrimento do seu povo e ele me enviou para que o povo dele fosse libertado e andássemos 3 dias no deserto para adorarmos a Deus. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Zacarias, no seu cântico, está remetendo à história da libertação do povo de Israel do Egito. E agora, espiritualmente, Deus enviou o seu Salvador da linhagem de Davi, que todo o povo de Deus estava aguardando para nos libertar, para que pudéssemos o adorar sem temor, por causa da misericórdia de Deus e da sua santa aliança. E essa palavra, sem temor, é muito interessante. Ela está presente na Bíblia inteira. Na verdade, não é só aqui que nós vimos que nós temos temor
de nos aproximarmos de Deus, e Deus retira esse temor. Na verdade, ao lermos isso daqui, o que vem à mente, e nós vimos um pouquinho na confissão belga hoje, é justamente a queda. O que acontece na queda quando eu ia falar Moisés, quando Adão e Eva pecam, imediatamente eles se cobrem. A Bíblia fala que os olhos deles são abertos e eles percebem que estão nus. E aí, o que eles tinham, a intimidade, o relacionamento que eles tinham com Deus, de caminhar com Ele toda tarde no jardim, é quebrado. Da próxima vez, então, que Deus vai ao jardim, ao invés de Adão e Eva correrem ao encontro de Deus, eles se escondem, eles sentem vergonha, eles têm medo. É exatamente esse mesmo medo, esse mesmo temor que está sendo relatado aqui. E então Deus chama Adão, assim como falamos na confissão belga, belíssima, chama Adão, vai atrás de Adão, e Adão fala, porque eu estava nu, eu tive medo de me encontrar com o Senhor. Aí Deus fala, bom, quem te falou que você estava medo? Você comeu do fruto. E nós sabemos o restante da história. Até chegarmos aqui. Então aqui, Zacarias louva a Deus, Zacarias adora a Deus, porque Deus já realizou tamanha salvação. Porque Deus já enviou o seu filho, porque Deus já mandou da linhagem de Davi, como ele havia prometido, um Salvador, para libertar o povo dos seus inimigos e para que eles pudessem adorar a Deus livremente. Da mesma forma, eu já falei em Êxodo 3:18, Deus manda Moisés ir ao rei do Egito e dizer que Deus os visitou, e falar agora, deixe-nos ir caminhando por 3 dias deserto adentro para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, ou para louvarmos ao Senhor nosso Deus. Faraó não atende, Deus os livra da escravidão para o adorarem sem temor. Sem temor. Isso vai caracterizar os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que foram libertados das mãos dos seus inimigos e que agora podem adorar a Deus livremente, sem temor. Eles não precisam mais ter medo de se aproximarem de Deus. Eles não têm neles mais culpa alguma. E nós veremos isso depois dos versículos 76 a 80. Mas em Êxodo 3:7, olha só como que Deus fala a Moisés e chama Moisés. Com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Meus irmãos, é exatamente isso que Deus já realizou. E é por isso que Deus, então, canta e adora. Deus efetuou tamanha salvação. Ele ouviu o nosso clamor. Ele conheceu os nossos sofrimentos. Ele desceu para nos livrar da mão dos nossos inimigos. E Ele está preparando uma terra boa que mana leite e mel. E é por isso, então, que Zacarias começa o seu cântico adorando a Deus e falando: bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. E aí, Zacarias, então, vai começar a falar de como isso foi feito. Como isso foi feito. Nos versículos 76, ele fala que o menino, João Batista, agora ele falando do seu filho, tu, menino, serás chamado
profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Aqui ele revela como que isso será feito. O Senhor o fará. Jesus o fará. E ele louva a Deus porque seu filho está sujeito a Jesus, profeta do Altíssimo, e vai poder participar, por mais pequeno que seja, nessa salvação. E agora, mas nós vemos que é por Jesus, pelo Filho de Deus. É o Senhor que realizará essa obra. Qual obra? Nós vemos essa descrição logo no versículo 77. Como Deus realiza essa salvação. Olha só. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, pelo redimi-lo dos seus pecados. Pelo redimi-lo dos seus pecados. Então Zacarias adora a Deus pela salvação que ele trouxe, e aí ele explica como que ele faz isso. Ele fala, Deus faz isso através do seu Filho Jesus Cristo, que veio para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Uma vez por todas. Jesus apaga o nosso balancete, e além de apagar o nosso balancete, ainda assume as nossas dívidas. Ele nos redime de nossos pecados, como se Deus estivesse falando, se é o pecado que nos separa, então eu vou perdoá-lo, e eu vou tirá-lo, e eu vou aniquilá-lo, para que não exista nenhum rastro dele, para que nós possamos estar juntos novamente. E isso pela profunda misericórdia de Deus. Pela profunda misericórdia de Deus. Por causa do seu caráter, por causa do seu coração bondoso e gracioso, é que Deus realiza isso. Não por nenhum mérito em nós, não por nenhuma necessidade em Deus, mas simplesmente pela sua bondade e a sua misericórdia. E então fala que pela aurora do céu, seu Filho Jesus, que nos visitou, iluminou os nossos caminhos. Então, seu Filho Jesus foi enviado dos céus, ele ilumina os nossos caminhos, ele mostra a nós que nós somos pecadores e necessitados de salvação. E ele perdoa os nossos pecados. João 8,12 diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E esse mesmo Cristo, ele que é a luz do mundo, que ilumina os nossos caminhos, que nos mostra o nosso pecado interior e a nossa necessidade de um Salvador, ele é enviado por Deus, o Pai. 2 Coríntios 4,6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Deus mesmo desce à terra, visita o seu povo por meio do seu Filho Jesus Cristo e redime o seu povo dos seus pecados, para poder levá-los a uma terra que emana leite e mel, para poder novamente andar com eles no jardim. A razão está no versículo 79 do Cântico. Olha que lindo a razão pela qual Deus realiza tamanha salvação. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aqui nós enxergamos a nossa realidade, a realidade de toda a humanidade. Deus nos enxerga como aqueles que jazem nas trevas e na sombra da morte.
que estão no caminho da morte, que não têm conhecimento, que não têm luz, que não sabem nem a própria condição deles. E então Deus lhes dá o presente mais necessário para toda a humanidade. O seu Filho que veio, que trouxe luz às trevas, que iluminou os caminhos da humanidade, e lhes oferece agora perdão pelos pecados e reconciliação com Deus Pai. É por isso que Zacarias exulta em cântico e adora ao Senhor. Ele percebe isso, ele vive isso, ele deve ter ficado 9 meses pensando nisso. E ele adora ao Senhor, porque ele percebe tamanha salvação que lhe é entregue. Deus nos promete dar gratuitamente o que mais necessitamos, não o que queremos. Deus não promete dar a nós o que queremos. E dos nossos maiores problemas hoje em dia é que nós sabemos exatamente o que queremos, mas não sabemos o que necessitamos. Nós necessitamos do perdão dos nossos pecados e reconciliação com Deus Pai. E Deus entrega isso livremente na figura de seu Filho, morrendo na cruz, salvando nós de nossos pecados. Deus não nos promete dar saúde. Deus não nos promete dar riqueza. Deus não nos promete dar paz, pelo menos não nesse mundo. Deus não nos promete que não sofreremos ou que não seremos afetados por esse mundo caído, pecaminoso. O que Ele promete é que Ele estará conosco ao longo de tudo isso, ao passarmos por tudo isso. O que Ele promete é salvação da mão do nosso maior inimigo. O que Ele promete é que se crermos em seu Filho, Jesus, o Cristo, como nosso Salvador, que Ele irá nos perdoar dos nossos pecados, que o nosso relacionamento será reatado com Ele. Meus irmãos, se você tem isso, você tem o mais importante, você tem o que mais lhe interessa. Você já tem tudo o que você mais precisa. E se você ainda não tem perdão pelos seus pecados, você pode ter todos os presentes que você mais quer, tudo que você quis nesse mundo, que isso não vai adiantar de nada. Que você vai morrer igual a todos os outros. E você não terá vida eterna com Deus. Neste Natal, pense não somente no que você quer, mas pense no que você precisa. E se você já tem o que você precisa, use. Se aproxime de Deus, ande com Ele constantemente, peça a sua ajuda quando passamos dificuldades aqui na terra. Use, usufrui de comunhão com Deus. Isso custou muito caro. Custou muito caro, não para nós, mas a Deus, para Jesus. E, meu irmão, se você ainda não tem, venha, adquira sem dinheiro, adquira de graça. Venha aos pés da cruz, se coloque aos pés da cruz, se prostre aos pés de Deus, peça perdão pelos seus pecados e para Deus transformar a sua vida. E você terá, talvez não o que você quer, mas com certeza o que você mais necessita. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos comemorando e prestes a comemorar o Natal e cantando hinos que falam de Ti, do nascimento do Teu Filho. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude nesse Natal a pensarmos na graça que temos vinda de Ti, pensarmos no que representa o nascimento de Cristo para nós, a vinda do Salvador, que veio à terra nos livrar das mãos dos nossos inimigos e nos dar o perdão pelos nossos pecados.
Nos ajude, Pai, a entendermos essa mensagem, que essa mensagem transforme o nosso coração de tal forma que nós possamos adorar ao Senhor, não somente aqui em culto público, mas com toda a nossa vida. Que toda a nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor, no que falamos, no que pensamos, no que sentimos. Pedimos, Pai, que o Senhor transforme a vida de cada um aqui e nos ajude a percebermos que o Senhor já entregou livremente, gratuitamente, o que mais necessitamos. Em nome de Jesus. Amém.